compartilhar com você os conhecimentos de mais um livro. E hoje, nosso livro é esse daqui, uma biografia de Gustavo Bergström. E o escritor é Thomas Reginald Over. E quem foi Gustavo Bergström? Gustavo Bergström foi um herói anônimo, como diz o próprio livro. Um missionário que tinha sede em seu coração. A partir do momento que teve conhecimento de Jesus, esse homem, ele não parou mais. Ele queria continuar levando a palavra de Deus, cumprindo a missão que ele recebeu, que foi dada pelo próprio Jesus, né? Porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós devemos levar as boas novas de Jesus para todo mundo. E esse homem fez isso com muito êxito. Esse herói anônimo, Gustavo Bergström, nasceu na Suécia e em 1923 ele foi para os Estados Unidos. E algum tempo depois, ele sentiu no seu coração o desejo de trazer a palavra de Deus para o Brasil, contribuir com a obra missionária aqui no Brasil. E o livro, o escritor vai trazendo pra gente coisas que marcaram a vida desse homem até a chegada dele no Brasil e depois o ministério dele de missionário aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, esse homem, por ter um porte alto, forte, ele foi convidado para trabalhar como boxeador e foi muito incentivado. Só que ele teve um ferimento e ele precisou parar de ser boxeador. E aí, em 1928, ele se entregou a sua vida para Jesus, ouviu falar de Jesus e passou a pertencer a esse Jesus, que foi um acontecimento que marcou a vida desse homem e mudou a vida desse homem para sempre. Tanto é que seus amigos ficavam admirados em saber que esse homem boxeador agora era crente e não fazia mais as coisas que faziam antes, foi transformado. E isso fazia com que ele tivesse a oportunidade de falar de Jesus para os outros, falar de Jesus para os seus amigos. E quando Gustavo Bergström entregou a sua vida para Jesus, ele tinha apenas 21 anos, muito jovem, né? E ele, logo passado algum tempo, compreendeu sobre o batismo com o Espírito Santo e começou a buscar. E ele foi batizado. E quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, nasceu nele também o desejo de vir para o Brasil, de pregar a palavra de Deus aqui no Brasil e contribuir com os missionários que já estavam aqui. E no ano de 1933, Gustavo Bergström desembarcou no Porto de Santos, muito diferente de algumas outras biografias que tem aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa ver também, que é desses grandes missionários que estiveram aqui no Brasil, chegaram no Porto do Pará. Mas agora ele, Gustavo Bergström, chegou no Porto de Santos. Diferente, né? Porque desembarcou num porto diferente. Geralmente os outros missionários, a chamada era para o Pará, mas ele veio e parou lá em Santos. Gustavo Bergström chegou aqui no Brasil solteiro, isso mesmo. Mas ele já conversava com uma moça e tinha muito tempo que eles não se falavam mais, mas o coração dele estava guardado para essa moça também, serva do Senhor. E em 1935, ele regressa para os Estados Unidos e lá se casa com Alice Margaret. E depois de casado, ele volta novamente para o Brasil, mas agora com a sua amada esposa. E juntos trabalharam arduamente na obra missionária aqui no Brasil. Assim como na vida de outros missionários que passaram aqui pelo Brasil, que vieram trazer a palavra de Deus aqui, que chegaram aqui solteiros, a gente vê agora a necessidade deles casarem, né? Porque quando chega numa terra diferente, é tudo muito mais difícil, não se conhece o idioma, a cultura, mas vai bater naquela solidão em algum momento, porque é necessário casar, ter alguém ali ao seu lado. E a gente vê isso na vida desses outros homens que passaram aqui e que tem resenha aqui no canal. Que aí chega o momento da solidão e eles agora se vê a necessidade de casar, assim como foi com Gustavo Bergström. Chegava um momento que ele se sentia sozinho, precisava de um companheiro, precisava de alguém para
viver a vida, para compartilhar a vida com ele, né? Quanto do reino de Deus, quanto da vida secular. É importante ter alguém na vida. É muito ruim, eu acho. Eu paro e penso, gente, como é ruim aquelas pessoas que não casaram. Eu acho uma vida muito solitária. E olha, graças a Deus que eu encontrei o meu esposo. Que eu acho que eu seria muito sozinha, me sentiria muito sozinha, porque é muito bom ter alguém para compartilhar as nossas vidas. Após 4 meses de casados, Gustavo Bergstrom, ele retorna com a sua esposa para o Brasil. E eles vão para a cidade de Campinas. E lá se abrem igrejas, e lá ele começa a levar a palavra de Deus e começa a pregar a palavra de Deus para muita gente. Ele abriu igrejas em diversas cidades ali em volta de Campinas, em outros estados também. Então ele exerceu um papel muito importante. Mas assim como o de outros missionários, é muito interessante destacar que igual ele tem um livro muito pequenininho, porque assim não tem muitos escritos sobre ele, não tem muitas anotações sobre ele. Por isso que o escritor dessa biografia fala que ele foi um herói anônimo. E como era amigo dele, o escritor, tem muitas coisas assim que está escrito no livro, é de recordações desse amigo, ou porque alguém da família contou, e também por alguns escritos, alguns achados através da CPAD, né, do jornal que tinha naquela época, e algum diário que ele tinha. Então, assim, não se escreviam muito, né? E aí deixa que ficam algumas lacunas na história, se perde muita história. E eu estava pensando, quantos outros missionários que não passaram por aqui, que marcaram a história e que não se tem uma história deles, uma biografia, não tem nada sobre eles. Mas o que é interessante ainda, mais interessante, é que o nosso Deus, ele não se esquece de nada. Pode aqui na terra ser anônimo, mas lá no céu não é anônimo para Deus. Deus sabe muito bem do que cada um desses homens fizeram aqui. E se você se sente um anônima fazendo a obra de Deus, não se preocupe, porque quem dá o galardão é o Senhor nosso Deus, e é lá no céu. Lá Ele vai te dar o galardão e você será recompensado. Não se importa se aqui você não vê, ninguém te vê, mas o Senhor nosso Deus te vê, e Ele não se esquece do seu. Em 1940, ele organizou uma escola bíblica, isso mesmo. E o que marca a história desse homem, muito interessante, é que ele sempre levava literatura. Ele dava livro para as pessoas, ele sempre estava envolvido em ensinar a palavra de Deus para as pessoas. E sempre ele tinha uma maleta de livros com ele. Para onde ele ia, ele tinha uma maleta de livros. Vendia livros, dava livros, e ele se envolvia muito com a literatura, estava muito envolvido em levar as pessoas a ler. E ele era um grande incentivador da leitura. Olha só, né? Naquela época tão remota e tão difícil, mas ele estava lá. E ele ia de um lado para o outro e levava muito panfleto. Ele acreditava que a entrega de um folheto, de um panfleto, era muito importante, porque a pessoa ia ler e ia ser impactada pelo poder da palavra de Deus. Quantas vezes hoje nós saímos na rua e não temos coragem sequer de entregar um folheto para alguém, para abençoar aquela vida? Talvez a gente ache que é algo que não vai dar em nada, mas quem faz, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Às vezes um ato tão simples, que é entregar um folheto para alguém no caminho que você está indo, vai mudar aquela vida. Gustavo Bergstrom trabalhou levando a palavra de Deus através dos trens, né? Que era de Minas Gerais a São Paulo. Ele já fazia parte desse itinerário. Ele estava ali em todas. Às vezes ele era confundido até se ele trabalhava nesse trem, porque ele estava sempre lá levando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Enfrentou grandes dificuldades, porque quando não se tinha o trem, ele ia de a pé. Quando não se tinha um automóvel, era a pé que ia. Era muito difícil, então enfrentou árduas dificuldades, adoeceu também e ficou aqui no Brasil. Em 1989, ele voltou para os Estados Unidos e não veio mais para o Brasil. Por lá ficou. Quando ele volta, já é muito idoso, tinha por volta de 83 anos.
e por lá ficou até o fim da sua vida. Mas você acha que quando ele voltou para lá, ele parou de pregar a palavra de Deus por estar muito velho? De forma nenhuma. Ele ia de casa em casa levando um panfleto na cidade que ele morava e ele continuou trabalhando assim, e a sua esposa também. E se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo. Então aproveita, se inscreva nesse canal, inscreva aqui no canal, porque você vai estar abençoando ainda mais esse canal aqui, que está apenas começando, né? E que o objetivo desse canal é mudar as vidas, alcançar muitas vidas para o reino de Deus através do conhecimento, porque é através do conhecimento que vidas são transformadas, não é verdade? E se você gostou também, aproveita e já curte esse vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que você gostou e assim ele vai recomendar o vídeo para muitas outras pessoas. Isso mesmo, então você fazendo essas atitudes tão simples aí, você abençoa esse canal para que ele chegue a muita gente e também para o crescimento do reino de Deus, né? Porque quando a palavra do Senhor é anunciada, o reino de Deus é alcançado, é aumentado, né? E eu conto com você para esse canal crescer, viu? E que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E eu te aguardo aqui para o próximo livro!